Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos sequência às nossas aulas. Hoje vamos estudar a lição de número 4, aula extra, como se conduzir na caminhada. O nosso texto bíblico em classe é Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17. Estudaremos com base nos tópicos a seguir. Tópico 1, o padrão de conduta na caminhada cristã. Tópico 2, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. E 3, vencendo os dias maus. Nosso comentário. Na aula de hoje, estudaremos do ponto de vista da caminhada cristã, certo? Como se conduzir na caminhada. Então vamos ver o maior exemplo de Cristo, certo? E também veja que o nosso caminhar, a sua semelhança. Amém? Como se conduzir na caminhada? Número 1, anote aí, temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não se vence nesse mundo sem temor a Deus. Temor a Deus não é ter medo de Deus, mas reverentemente aceitando a sua perfeita vontade. O temor é a única forma de cumprir aquilo que está na Bíblia, os mandamentos de Cristo, a lei de Cristo. Não tem outra saída. Cristo cumpriu a lei de Deus, e a lei de Deus para nós é a lei de Cristo, que é Deus. Veja que Jesus, ao cumprir a lei, Jesus ele disse: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então Jesus coloca dentro do exemplo de padrão divino amar. E depois ele mostra exatamente como o maior exemplo de cumpridor da lei, o perdão. Jesus foi o maior exemplo de perdoar o seu inimigo. Então veja que o temor é a única forma de cumprir os mandamentos, não tem outra saída. Sem o temor você vai atropelar as emboscadas que Deus vai colocando na sua caminhada para você não pecar. Se Deus sabe que tem as artimanhas e o diabo, ele coloca cirandas, enfim, tentando nos tragar, Deus nos coloca umas emboscadas para nós não cair naquela artimanha de Satanás. Então, muitas das vezes a falta de temor, há uma rejeição quanto a essas emboscadas de Deus, que é muitas das vezes alguém fazer uma ligação, alguém chamando para lhe ajudar e outras coisas mais. Então nós, com o temor, evitamos pecar contra o Senhor. O justo tem sua limitação. Ele não é 100% do ponto de que ele não é um pecador. Um justo, ele é um pecador, mas remido e lavado pelo sangue de Jesus. Então o pecado na vida do justo é uma queda, um trajeto, erro de cálculos, pisou em falso. Então a gente mostra que a limitação do justo também contém erros dentro da sua limitação. Então existe um bloqueio na nossa caminhada provido por Deus para nós não cair na tentação. A Bíblia diz: orai e jejuai para que não caia em tentação, mas também Deus ele coloca alguma coisa para que não seja maior do que aquilo que a gente possa suportar. Então existe um bloqueio no caminho que provavelmente nós iríamos escolher ir por este caminho. Mas Deus conhece profundamente a nossa história e nos ama. Não tente passar o bloqueio de Deus. Interessante isso. Deus nos ama e coloca bloqueios na nossa vida, na nossa história, para nós não avançarmos, para que a gente não peque. Ok?
Então não tente passar o caminho que Deus bloqueou. Isto é, não perca o temor de Deus, a Deus. Respeite a Bíblia, respeite a mensagem da Bíblia, respeite o Espírito Santo, o inspirador do livro. Deus faz de tudo para que o crente não peque. Antes do crente pecar, vem 3 atenção de Deus para o crente. Muitas das vezes um irmão liga para você. Isto é, uma mensagem chega, às vezes até ruim, só para você não pecar. Agora veja, para você não pecar, você precisa temer. Senão você não vai avançar para a outra fase da vida. Você não pode avançar se você não temer. Então, por cima dos bloqueios, não avance sobre os temores. Haverá sempre uma caída quando nós avançamos aquilo que está limitado por Deus. Se Deus coloca uma cerca para nos guardar, só Ele pode tirar ou fazer uma brecha para o maligno nos tocar. Porque aquele que é de Deus, o maligno não nos toca. Então Deus, ao perceber pela nossa falta de sabedoria, pela nossa, muitas das vezes, tentando a Cristo. O que é tentar a Cristo? É o pecado de você, por 3 vezes, Deus te alertando, você passar por cima das 3 vezes. Então você tentou a Cristo. Com isso, Deus vai lhe entregar aos sentimentos. Isto é, se você quer fazer isso, por 3 vezes eu lhe coloquei um bloqueio. Mas como você não quis, então de acordo com Romanos, Deus entregou aos seus sentimentos. Isto é, quando a gente não guarda o temor a Deus. Como se conduzir na caminhada? Com temor a Deus. Deus é espírito. Israel, por falta de temor, eles fizeram um bezerro de ouro. Deus sendo espírito, como é que Israel vai fazer algo palpável, visível? Como adorar Deus em espírito e em verdade? O povo de Israel foi fazer um bezerro de ouro, diz a Bíblia, em Romanos, que eles mudaram a glória de Deus invisível em imagem de um bezerro, de um quadrúpede. Isto é idolatria. Eles não tiveram tempo, eles não tiveram temor de adorar a Deus da forma que Ele é. Isto é, ao Deus Espírito. Como eles queriam, e por várias vezes, tentando ao Senhor, eles fizeram o bezerro de ouro, e assim Deus os entregou aos apetites dos seus corações, que são imundícies da carne. Por falta de temor, as pessoas não confessam o seu pecado e não deixam. Isso é por falta de temor. Então, quem tem temor a Deus, confessa e deixa seu pecado. Se estás continuamente pecando como Israel estava, o que é que vai acontecer? Deus também vai entregar aos seus apetites desenfreados. Ok? Então, Romanos capítulo 1, anote aí, versículo 23. Romanos 1, verso 23. Veja que Deus entregou aos apetites de imundícia, isto é, da nudez. No versículo 24, veja uma nova entrega. Por isso que os demônios vão operando, porque se nós dermos lugar à operação do erro, é o que eles querem, uma brecha. Quando nós pecamos, nós abrimos uma brecha para a operação do erro atuar. Então, só pode fechar essa brecha quando nós confessamos e deixamos o nosso pecado. Por isso que tem muitos crentes carnais na igreja, porque eles não deixam a prática do pecado. Vai só receber oração, confessando, entre aspas. Então, veja outra entrega, Romanos 1 e 20. Deus entregou as paixões infames
quer dizer que Deus entregou aos sem vergonha. Isto é, que não tem temor. As paixões infames, elas dão origem exatamente ao que o mundo está dando origem, ao tal da mudança de gênero. Então, essa coisa de falta de temor é coisa diabólica e do mundo, e carnal. Porque o espiritual, ele entende o que é a perfeita vontade de Deus. Então, por falta de temor, eles vão trocando a verdade de Deus pela mentira. Veja o que eles estão fazendo, os LGBTs. Trocando a Bíblia, fazendo a Bíblia própria, tirando os textos que condenam a prática homossexual. Então veja mais uma entrega, Romanos 1:28. Então, uma mente que reprova a verdade, Deus entrega as suas infames paixões dos seus corações. Como andar na caminhada? Então esse é o tema da aula de hoje, ok? Como andar na caminhada. Como se conduzir na caminhada. Então, veja. Vamos mostrar como Jesus andou na caminhada e como o cristão deve andar na caminhada, ok? Então vamos lá. Jesus e o cristão. Então, como Jesus andou na caminhada e como o cristão deve andar na caminhada. Então, vamos lá. Para sabermos bem isso, nós temos que ler Levítico 18:5. Vou anotando aqui os textos. Levítico 18:5. A partir do versículo 3, que fala sobre aquele que cumpriu os mandamentos de Deus, ressuscita da morte. Você já viu isso na Bíblia? Veja também Romanos 10, versículo 5. A justiça que é pela fé, melhor, que é pela lei. Então, no tempo de Jesus nós temos a lei. No tempo do cristão nós temos a fé. Você entende isso? Lei e fé. Vamos devagar. Então vamos lá. Levítico 18:5 fala: aquele que cumprir os mandamentos de Deus viverá. A palavra viverá não é no entendimento, ele vai viver mais um tempo. Não, é vencer a morte. Então Deus deu ao homem essa chance de reverter a morte. Levítico 18:5. A partir do verso 3. Agora, nenhum homem, mesmo que esteja, veja, como se conduzir na caminhada, andando na caminhada, eles não cumpriram o mandamento de Deus. Eles não cumpriram a lei. Então, só era possível cumprir a lei alguém que não pecasse. Como Romanos 3:23 diz que todos pecaram, então Deus enviou seu Filho em semelhança do homem para não pecar. Agora veja como ele não ia pecar. Então ele foi enviado para fazer o quê? Então nós vamos ver isso. Então havia uma escolha da parte de Deus para que ele cumprisse a sua vontade, isto é, a sua lei, a sua palavra, para poder vencer a morte. Consequentemente não pecaria, porque aquele que guarda os mandamentos de Deus, esse está guardado contra o pecado. Então Jesus, ele guardou toda a lei. Então na lei, que é o aspecto principal, então anote aí, lei, o aspecto principal. Aí nós temos as divisões, né, que ela se divide em testemunho, anote aí, em testemunho, em mandamento, em juízos e também em temor. Veja aí, testemunhos, mandamento, temor e juízos. Então, o juízo vem do juiz. E o juiz diz: aquele que cumprir, vence. Então, foi uma carreira proposta para todos os homens seguir. Entendeu aí? Mas como Paulo disse, eu sou homem caído no pecado, então eu não tenho como cumprir essa lei porque eu pequei. Isto é,
Sou pecador. Mas, olha, temos a fé. Por isso que o cristão, a caminhada dele não é pela lei, é pela fé. Agora, como é isso? Pela fé naquele que cumpriu a lei. Então, o Espírito Santo é dado mediante a fé, não é dado mediante a lei. Entendeu aí? Mas mediante a fé. Então, mediante a fé, nós temos o espírito da letra, da lei. E assim cumpre em nossos corações a vontade de Deus, que é perfeita, veja, boa, agradável e perfeita. Então, precisamos ter o Espírito do Senhor para cumprir os mandamentos de Deus pela fé. Então, como enfrentar os mandamentos se nós não temos o espírito de temor? Irmãos, a lição de hoje é falar sobre o aspecto do temor. Então, é o caule, aonde a árvore está. Veja Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Veja que Jesus se deleitou no espírito de temor. E deleitará no temor do Senhor. Porque aquele que teme ao Senhor, meus irmãos, ele tem sabedoria. Ele tem conhecimento. Aquele que tem temor, ele sabe dar conselho. Aquele que tem temor, ele tem inteligência. Então, o temor do Senhor é o princípio de tudo. Amém? Precisamos ter o Espírito do Senhor, Jeová. O Espírito do Criador. Precisamos ter o Espírito de sabedoria. É aonde está a riqueza de Deus. Veja, a sabedoria que esteve em Salomão. Precisamos do Espírito de inteligência. A inteligência que esteve em Davi. Não teve ninguém mais inteligente do que Davi, porque ele tinha o espírito de inteligência. Veja, o homem segundo o coração de Deus, e por causa da inteligência que ele tinha, segundo o Espírito de Deus, o fez esse coração. O espírito de conselho que estava em Aitofel, o maior conselheiro de Davi. Então veja, Salomão, o espírito de sabedoria. Davi, o espírito de inteligência. Aitofel, o espírito de conselho. Então Deus queria a unidade, porque o espírito é o espírito da unidade, conforme Efésios capítulo 4, versículo 3 e 4. Ele é o espírito da unidade. Então ele queria que os 7 espíritos, que são manifestações plenas do Espírito Santo, estejam conosco na vida pessoal, como esteve em Jesus. Mas estava separado, estava em Salomão, estava em Davi, estava em Aitofel, até que Jesus disse, eu derramarei do meu espírito, cumprindo a profecia de Joel no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos. E assim nós temos a unidade do Espírito na igreja. Jesus derramou o Espírito Santo em plenitude, porque não é mais dado por medida. Na geração de Jesus, o Espírito Santo atuou como Espírito do Senhor, aonde gerou no ventre o homem, o corpo. Com os doutores, já na idade adolescente, Jesus tinha o espírito de conhecimento. Jesus tinha também a manifestação do seu espírito no ministério durante 3 anos e meio. E também estava o Espírito Santo, veja, curando, o espírito de poder. Eram os 7 espíritos de Deus em plenitude no Filho de Deus. Veja aí, Isaías 11, versículo 3. A gente falou o versículo 1 e 2, veja o versículo 3. O deleite do espírito do temor do Senhor. Então, entre os 7 espíritos, nós temos, nesse todo, veja, o espírito de temor. Amém? Se nós procurarmos temer a Deus, o resto vem. Então, o espírito de temor é a arte principal do candeeiro. Não são 7 lâmpadas, 7 espíritos. Não tem a arte principal? Espírito de temor. Glória a Deus. Essa foi a razão de Jesus cumprir toda a lei. Se eu tiver temor a Deus, a sabedoria que eu tenho respeita aos outros.
Então, como se conduzir na caminhada? Com temor a Deus. Se o temor estiver comigo, o espírito de inteligência também vai estar. Então, eu não fico me envaidecendo, porque eu tenho o espírito de temor, que é o principal. Amém? Nunca a frase que o mundo diz por aí, eu sou o cara, vai estar na minha boca. Nunca vai estar. Por quê? Por causa do espírito de temor. Então, o inteligente sabe esperar, pois sabe qual é a sua hora de falar. Em uma reunião, seja o último a falar. E quando for falar, o Espírito de Deus estará contigo ao falar. Então, para que serve o espírito de sabedoria se não tiver o principal, o de temor ao Senhor? Só existe o respeito aos outros se nós tiver o temor. Então, o espírito da lei, veja, do testemunho. Olha, nós temos testemunho, mandamento, temor e juízos. Então veja que a lei testemunhava de Cristo. Veja que Jesus falou nos Salmos, nos profetas e na lei. Na lei, nos Salmos e nos profetas. Então, testemunhava de Cristo. Então, a lei testemunha de Cristo. Então, a lei tem mandamentos. Olha, mandamentos. Que mandamento é esse? A palavra, o Logos. Esta palavra que nós lemos todos os dias, a Bíblia, o escrito. Veja que a lei, ela tem temor. Então, o temor aqui seria o Espírito Santo. Amém? E a lei tem juízos, aonde o Pai, o juiz, o Senhor, que entrega ao Filho todo o juízo, veja que ele determina quem tem e quem ganhará o prêmio, quem é o vencedor. E, de outra forma, os que não ganharam o prêmio, os que não vão receber o prêmio, serão condenados. Mas os que estavam junto com o vencedor, dizendo, eu creio no Senhor que venceu, também será mais do que vencedor. Glória a Deus. Então havia uma morte, mas o juiz disse, tem uma vida se você cumprir a minha palavra. Então, sabendo que há uma morte, Deus também, na sua lei, deu um juízo, dizendo, Levítico 18:5, Romanos 10:5. Se você cumprir a minha palavra, você vencerá a morte. Jesus não venceu a morte? E ele venceu legitimamente. Ele foi o atleta de Deus por excelência. Ele não caiu na caminhada como Adão caiu, como os outros caíram, os profetas caíram. Todo mundo pecou, Romanos 3:23. Mas Jesus venceu e conquistou o prêmio. Só um levava o prêmio. É o que Paulo diz. Todos correm e só um leva o prêmio. Amém? Jesus foi quem levou o prêmio. E hoje, nós só ganhamos esse prêmio se nós entrarmos na fé. Porque a carreira da lei, ele já cumpriu. Então, se ele já cumpriu a carreira da lei, e se ele já venceu o prêmio da lei, que era vencer a morte, resta-nos ter a fé daquele que fez, venceu. Assim, nós também conseguiremos vencer. Amém? Glória a Deus. A justiça, o juízo que é pela lei. O homem que cumprir este juízo viverá por elas. Jesus tinha 3 desafios e havia 3 portas escondidas. Veja a surpresa de número 1. Jesus recebeu do Pai, olha, vou enviar você para o mundo, mas tem uma lei, tem uma morte e tem o pecado. Então, veja a surpresa. Jesus tinha que escolher, meus irmãos, vencer. E para vencer, ele não podia pecar. E para vencer, ele tinha que vencer a morte. Mas como isso? Ele escolheu deleitar no caminho do temor do Senhor. E isso com sabedoria, e isso com, veja, a vontade perfeita de Deus, ele cumpre toda a lei. Isto é,
A vontade de Deus era que o homem cumprisse a lei. Como ninguém cumpriu, continuou debaixo do pecado. Mas Cristo cumprindo, ele tornou-se o suficiente Salvador e, por meio da sua vida, ele disse: eu tenho um poder para dar e tomá-la de volta. O único na terra que venceu e tornou-se, pela sua carne, pelo seu sangue, o único redentor da humanidade. São três coisas que tem que escolher. Ele escolheu vencer. E para vencer, ele disse: eu cumpro a sua lei, meu Pai. Eu cumprindo a sua lei, eu não peco automaticamente. E se eu não peco, a morte, onde está a morte do teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então, como escolher um e vencer todos? Jesus foi o único que soube escolher e venceu todos. Veja, ele poderia escolher a morte. Eu vou morrer. Mas como ele escolher a morte, se ele sozinho estaria no céu? Como ele levaria nós para o céu? Somente a lei dava direito, legitimamente, dele ter o poder de entregar a sua vida e tomá-la de volta. E os homens não tinham isso porque, Romanos 3, 23, todos pecaram. Não tinha um justo sequer. Então, se Jesus escolhesse vencer a morte, todos continuariam no pecado e ele ia sozinho, sem ninguém, para o céu. Não teria comprado ninguém, porque ele tinha que cumprir a lei para vencer legitimamente e entregar sua vida por nós. E a lei continuava, se Jesus não tivesse cumprido, continuaria condenando todos nós. Jesus tinha um propósito, qual era? Escolher o certo. E o certo era a vontade de Deus. Como andar, como se conduzir na caminhada, na vontade de Deus. E escolher vencer o pecado. Como é que vence? Pela fé. É a fé que vence o mundo. Pela fé no Filho de Deus que venceu por nós. Se Jesus escolhesse cumprir a lei, aí ele ganharia o prêmio da ressurreição. Levítico 18, versos 3, 4, 5. E assim, ele sendo o vencedor da morte, Jesus cumprindo, sem desobedecer nenhum mandamento, isto é, com temor ao Senhor, ele tinha o poder de resgate. Cumprir a lei era a vontade do Pai. Assim não pecava. E podia entregar sua vida e tomá-la de volta. A vida de Cristo foi doada em favor de todos os pecadores, pois terá que passar pela morte, porque ele já foi um vencedor. Glória a Deus. Amém? Como Jesus não tinha pecado, irmão, ele passou pela morte por nós. Ele poderia muito bem ir embora para o céu com o corpo glorificado, sem passar pela morte, como Enoque foi. Mas ele pensou em nós. Ele viu você, ele me viu. E ele entregou a sua vida por nós, sendo já um vencedor. A lei deu poder a Cristo dele entregar a sua vida e tomar de volta. Por isso que ele nos dá um mandamento. E nós entendemos que o maior mandamento, Jesus perguntou àquele doutor da lei: você conhece os mandamentos? Como as interpreta a lei? Ele disse que o maior mandamento era guardar o amor a Deus e ao próximo. Jesus sabia que ele tinha acertado. Aí ele disse: você está na carreira comigo, mas você precisa cumprir. Vai e faze. Não é só saber que tem que amar a Deus e ao próximo. Jesus disse: vai e faze. E ele não conseguiu. Ninguém consegue se não tiver o Espírito Santo de Deus fazendo por nós. Não somos nós, mas é o Espírito de Deus. Paulo disse: não sou eu, mas é Cristo que vive em mim.
Veja que a carreira de Adão é a mesma de Cristo. Ele é o segundo Adão, o último. Então veio Adão, veio Abraão, veio Moisés, veio todos na mesma corrida, mas tinha uma chegada. Né? Se é uma corrida, é uma caminhada, tem início e tem chegada. E na chegada só tinha um vencedor, porque só um levava o prêmio. Então, todos ficaram para trás, até Moisés, e só um não tropeçou, não pecou. Cristo venceu, finalmente, com a bandeira erguida. Glória a Deus. Onde está o pecado, o teu aguilhão? Ele venceu. Onde está a morte, a tua vitória? Ele saiu da morte. Então, como é que Cristo venceu? Com os 7 Espíritos de Deus. Veja, Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Nós temos o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conhecimento e o Espírito de conselho. São 4 Espíritos na área de saber. Olha, sabedoria, inteligência, conhecimento e conselho. E o Espírito de temor é o que nos dá sabedoria. É no Espírito do Senhor, é no Espírito de temor que está toda a sabedoria. Então Salomão coloca no livro de Provérbios a sabedoria. É a inteligência, é o conselho, é o conhecimento. Glória a Deus. Então a inteligência é o Espírito que ensinou a pôr em prática o que diz a sabedoria. É a sabedoria em si, que é a doutrina total, que é o fundamento e a base. O conhecimento é o acúmulo que você recebeu na instrução. A instrução é a sabedoria acompanhada por um mestre. E se você for instruído, terás uma biblioteca em seu coração. E quando você abrir a sua boca, você vai sair dando conselho. E o conselho é a melhor maneira de atuar das diversas situações da vida. Nas grandes lutas e desafios. E nos grandes desafios. Se você souber atuar nos 4 espíritos, sabedoria, inteligência, conhecimento e temor, então entre em ação o espírito de poder. Glória a Deus. O conhecimento é a prudência da vida, que você leva no coração e guarda na sua biblioteca. Amém? Os 7 espíritos. O primeiro é o do nome. O segundo é o do poder. O terceiro é de conselho. O quarto é de conhecimento. O quinto é de sabedoria. O sexto é de inteligência. Mas no meio deles, o espírito de temor. Não esqueça que o espírito de temor nos faz conduzir para chegar no final da caminhada. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.